Boa noite. Antes da gente entrar na palavra, vamos ficar em pé, igreja, amém? Pode só fazer um fundo aí. Uma das coisas que a gente tem aprendido com Deus é ser comunidade, é ser igreja, é ser um só corpo, amém? Fecha as luzes aí, Marcão, por favor. E, irmãos, eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento, entrasse em oração pelo nosso irmão Décio, né? Por toda a sua família, porque a gente sabe que a oração tem efeito, que a oração tem poder. E quando cremos naquilo que pedimos ao Pai, naquilo que acreditamos, isso sim pode surtir efeito, isso pode dar frutos. Amém? Então que você feche seus olhos, que você se conecte com Deus, que você coloque você de lado nesse momento, que o Espírito Santo possa fluir dentro de você através dessa oração. Pai, nessa noite, Senhor, queremos entrar em oração, Pai. Queremos estar em oração, Senhor, pelo nosso irmão Décio, Pai. Senhor, que Tu possa vir ali naquele local, Senhor, naquele hospital, Senhor, com a Tua poderosa mão, Pai. Eu te peço, Senhor, o Senhor possa trazer cura, Pai. Que o Senhor possa tirar todo o sofrimento que está sobre ele, Pai. Teu Espírito Santo possa estar sobre ele nesse momento, Pai, trazendo cura a todo o corpo dele, Pai. E que ele possa ser uma carta viva, Pai, quando ele sair daquele local, Senhor. Que ele possa ficar de pé. E que ele possa olhar para as pessoas que Tu esteve com ele o tempo todo, Pai. Pai, acampa Teus anjos ali naquele hospital, Senhor. Que os Teus anjos possam tirar todo impedimento, Pai. Que eles possam vir proteger e guardar o nosso irmão, Pai. Teu Espírito Santo possa fluir através das mãos, Senhor, dos enfermeiros, dos médicos, Pai. Porque entendemos, Senhor, que Tu é o médico dos médicos, Senhor. Que Tu sabes, sonda, Senhor, todo o coração, Pai. Pai, que o Senhor possa conduzir o melhor medicamento, Pai. Que o Senhor possa conduzir o melhor médico que tem naquele hospital. Que os melhores enfermeiros, Senhor, possam estar ali, Senhor, dando o suporte, Senhor, que é necessário, Pai. Pai, eu intercedo também, te peço, Senhor, que o Senhor venha dar suporte através do Teu Espírito Santo aos familiares, Senhor. Que a irmã Vânia seja forte nesse momento, Senhor. Que Tu venha fortalecer a Tua filha, Pai. Que ela venha se posicionar dentro da casa dela, Senhor, em fé, em oração, Senhor, esperando em Ti, acreditando em Ti, confiando em Ti em todos os momentos, Pai. Pai, que nada falte a eles, Pai. Que o Senhor possa prover tudo, Senhor, desde a comida, a bebida, o vestir, Senhor. Pai, que o Senhor possa dar, Senhor, uma mente santa a eles, Pai. Que eles estejam, Senhor, ligados a Ti, Pai, em espírito e em verdade, Senhor. E que o Senhor possa reverter toda essa situação, Pai. E que o Teu nome seja glorificado, Senhor, aqui na terra como é no céu, Pai. É assim que eu te peço e te oro, Pai. Amém. Pode sentar, irmão. Pedrão, fecha a luz, por favor. Irmão, olhe para quem está do seu lado. Nós oramos agora pelo nosso irmão. E eu creio em Deus, que Deus sabe todas as coisas, que Deus é capaz de tudo, e Ele tem poder para tudo, amém? Olhe para o seu irmão e diga o seguinte: que os seus olhos possam estar abertos
Que os seus ouvidos possam estar abertos e dar ouvidos à palavra de Deus. Amém? Irmão, acalma o teu coração. Esquece do que ficou lá fora. A gente vai tratar nessa noite sobre um tema que é necessário estar tratando com a igreja, que é sobre pecado. Amém? Falar sobre pecado nunca é fácil, porque nós somos pecadores, não é verdade? Tanto eu quanto você somos pecadores. Amém? E a primeira coisa que eu quero trazer para vocês nessa noite é uma reflexão sobre o que é pecado. O que é pecado para mim? O que é pecado para você? O que é pecado diante de Deus? Bem? Eu anotei aqui o seguinte: o que é o pecado? É qualquer ato, ou seja, ação, qualquer pensamento ou sentimento que desobedecem a Deus e viola seus padrões, ou seja, seus mandamentos, os seus princípios. Amém? Isso é pecado. Quem já sabia disso, levanta a mão. Pode levantar bem alto assim, irmão, para me ver que tem. Então eu posso presumir que quase toda a igreja sabe o que é pecado, não é verdade? O que é pecado na prática, assim, no dia a dia? Alguns pecados que a gente consegue falar aqui rapidamente. Eu vou precisar de vocês agora. Mentir, o que mais? Falta de paciência, fofoca, comer demais, a gula, falso testemunho, inveja, a ira. Escutei a ira em algum canto. Preguiça, roubar, matar, murmurar. O que mais? Inveja, já falaram, né? O que mais? Desrespeitar, né? O seu irmão. Quem falou isso foi uma criança, não foi? Uma criança falou isso. Palavrão também. Mas eu quero pegar o que a Clarinha falou aí, ó. A gente começou pensando em pecado a partir de nós, não é verdade? Olhando pra gente. Tá certo ou não? Tá certo ou não? Tá certo, irmão. Temos que olhar para nós. Primeiramente, temos que olhar para nós. Mas a Clarinha falou algo importantíssimo: desrespeitar o irmão. Para com o nosso próximo também, nós pecamos facilmente. E eu queria que você guardasse isso, que daqui a pouco vamos entrar um pouco nisso. Para a gente entender um pouco sobre o pecado, a gente tem que olhar para Gênesis. Não tem como falar em pecado sem olhar para onde ele começou. Pedrão, coloca aí Gênesis 3, do 1 ao 6. No 3, vamos lá? 1, 2, 3.
Amém, irmão? Solte aí, Pedrão. Deixa no 1 aí, Pedrão. Por enquanto. Irmãos, o pecado começa lá no Éden. Ele começa através de quem? Do fruto ali que foi comido pelo homem e pela mulher. E a gente pode dizer que esse fruto foi um fruto da desobediência. Deus tinha dado uma instrução para eles e os mesmos não a seguiram. Amém? Isso aqui é claro para todo mundo, não é verdade? Então a gente já sabe aonde começou. E aí eu vou pedir para o Pedro colocar também Gênesis 4, do 3 ao 11. Passando algum tempo, Caim entregou ao Senhor uma oferta dos frutos da terra. Abel também trouxe as primeiras crias do seu rebanho, com as partes gordas. O Senhor olhou com agrado para Abel e a sua oferta, mas não para Caim e a oferta deste. Por isso, a ira de Caim se acendeu e o seu semblante desfaleceu. Então, o Senhor disse a Caim: por que você está irado? Porque desfaleceu o seu semblante? Se você fizer o bem, não se levantará? Se, porém, não fizer, saiba que o pecado o espreita à porta. Ele deseja governá-lo, mas você deve dominá-lo. Amém? A gente viu onde o pecado começou, em Adão e Eva. Depois, a gente foi ler a história de Caim e Abel, rapidamente, a respeito das ofertas. O que essas histórias têm em comum a respeito do pecado? A gente pode parar e ver o seguinte: tanto em Gênesis 3:1 como em Gênesis 4:7 vai ter algo em comum, que é o pecado está rodeando eles. A serpente estava rodeando Adão e Eva ali, fazendo o quê? Incentivando-a a desobedecer a Deus. Em Gênesis 4:7, o próprio Deus vai chegar para Caim e vai falar: o pecado está à porta. Irmãos, é nesse ponto que eu quero entrar aqui, sobre o pecado estar à porta. Que pecados são esses? A gente passou a premissa toda falando sobre o quê? Eita, meu Deus. A gente falou sobre o quê? A gente passou o tempo todo falando sobre o fruto do Espírito. Cada dia a gente falou de o quê? De uma característica do fruto. Não é verdade? Então, nada melhor do que a gente falar sobre o pecado. Porque para mim poder frutificar, o Espírito Santo tem que estar fluindo em mim. O Espírito Santo ele tem que estar se manifestando em mim e através de mim. Mas quando o pecado está tomando de conta, tem espaço para o Espírito? Não. Não tem. E olha o que é rodear o pecado. Pedro coloca aí 1 Pedro 5:8. Estejam alerta e vigiem. O diabo, adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Irmão, o pecado está o tempo todo nos rodeando, né? Às vezes nós não queremos ver, ou então às vezes estamos tão cegos a ponto de não conseguir ver o que o pecado está fazendo. Talvez a gente não consiga se posicionar com relação ao pecado como nós gostaríamos. Paulo vai falar sobre isso, né? Mas o que a gente precisa entender é que o pecado, ele é igual, sabe o quê? A morte. Tiago vai dizer que o fruto do pecado é a morte. Se
Se é a morte, então a gente entende que não tem o quê? Vida. Vocês estão conseguindo entender? Se o pecado ele traz morte, aonde tem morte não há vida, irmão. Sabe por quê? Porque a vida é o próprio Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se o pecado está reinando em mim, Jesus não reina. O Espírito de Deus não reina. E por que o pecado ele é tão ruim? Porque além da morte, ele traz a cegueira. Nós não conseguimos nos reconhecer. Nós não conseguimos reconhecer quem Deus é, quem o Pai é, quem Jesus é, quem o Espírito Santo é. Nós não conseguimos trazer esse reconhecimento. E talvez falar de pecado aqui na igreja, vamos dizer assim, no templo, é fácil. Não é verdade? Porque a gente está aqui o tempo todo. Todo mundo, vamos dizer assim, teoricamente, todo mundo tem o mesmo pensamento, né? Todo mundo sabe que tem que fazer o quê? Que ler a Bíblia. Todo mundo sabe que tem que orar. Então é mais fácil falar, não é verdade? Inclusive, é mais fácil também até mascarar o pecado. Mas quando a gente não está, e aí eu estou falando como igreja agora, quando a gente não está diante dos nossos irmãos, diante dos líderes, qual tem sido o nosso posicionamento? Porque quando a gente pensa em pecado, a gente só pensa em coisas mirabolantes, né? Em coisas grandes, em coisas que o impacto é imenso. Mas quer derrubar uma casa, irmão? De uma vez, uma casa de 3 andares, você quer derrubar de uma vez? Você começa pelo alicerce. Se você mexer no alicerce, o resto da estrutura fica de pé? Não, não fica. Assim é um pecado. O pecado ele vai nos envolvendo. Muitas das vezes ele vai até se misturando com a própria palavra de Deus. Vocês lembram dos falsos profetas? Os falsos profetas são aqueles que dizem também meia verdade. Quem veio para a escola bíblica, quem estava aqui na escola bíblica, sabe disso, aprendeu disso. Falsos profetas dizem meia verdade. E o pecado, principalmente, todo mundo é crente aqui? Principalmente para o cristão, para o crente, ele vem misturado com a palavra de Deus. Obviamente, algumas vezes vem escancarado assim, ó. Mas quando vem escancarado, é porque muitas das vezes o pecado já virou iniquidade. Mas geralmente ele vem maquiado. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos, que pode ser até um pouco duro. É que nós sabemos quando o pecado bate a porta. Nós sabemos. A gente se faz de doido às vezes, mas nós sabemos. Fingimos que não vemos, fingimos que não é comigo, e olhando só de rabo de olho aqui, ó, primeiro vacilo para cima do pecado. Então a gente sabe quando o pecado bate a porta, e a gente também sabe quando a gente consome o pecado. Sabe ou não? É ou não é? Sabe, irmão. Sabe por quê? Porque eu creio que assim como em mim, em você também habita o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele diz: Adriana, isso aqui, ó, é pecado. André, é pecado. Felipe, isso aqui é pecado. A Bíblia vai falar sobre resistir o diabo e ele fugirá de vós.
Irmãos, a gente precisa resistir ao diabo. Ou seja, o diabo ele é o nosso adversário. A palavra diabo basicamente significa isso: o opositor, o adversário. A gente precisa resistir ao diabo para que ele fuja de nós. Mas como é que a gente vai resistir se a gente não sabe nem para quem a gente está orando? Ou para que a gente está lendo a Bíblia? Ou se é que a gente lê a Bíblia, às vezes. Perdoe as palavras, irmãos. Não estava nem no script essa palavra aqui. Mas são palavras para a gente. Eu me incluo nisso. Porque às vezes a gente pega uma oração e sei lá, eu vou subir, tem que orar hoje na frente da igreja. E aí o irmão já começa a preparar a oração em casa, não é verdade? Eu vou orar assim, vou orar assado, vou fazer isso, vou orar isso. Não, a gente está falando de uma oração. Uma oração é você falar com Deus. É você abrir o seu coração para Deus. E até para abrir o nosso coração para Deus, a gente ensaia. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Às vezes a gente está ensaiando para abrir o coração para Deus, e Deus lá de cima só olhando assim para nossa cara. Mesmo a cara nem treme. Não é verdade? Irmão, nós precisamos ser sinceros com as palavras, com aquilo que está no nosso coração. O bom fosse que nós conseguíssemos fazer isso em todos os relacionamentos. Amizade, casamento, trabalho. Mas uma sinceridade com amor. Amém? Porque às vezes tem pessoas que dizem assim: eu sou sincero, mas o amor passa longe da sinceridade, né? Mas o ideal era que a gente fosse assim em todos os relacionamentos. Mas enquanto a gente não consegue ser assim em todos os relacionamentos, mas que a gente possa ser pelo menos com Deus. Porque se a gente conseguir ser assim com Deus, eu creio e eu acredito que Ele nos guiará nos outros relacionamentos. Porque tudo é a partir dEle. Nós não somos bons. Se a bondade que está dentro de nós atua, é por causa do Espírito Santo que flui. Amém? Pedrão coloca em Romanos 7, 19 a 21. A igreja está comigo? Pois não faço o bem que desejo, mas continuo praticando o mal que eu não desejo. Ora, se faço o que não desejo, já não sou eu quem faz, mas o quê? O pecado que habita em mim. Então, encontro uma lei contra o meu desejo de fazer o bem. O mal está presente em mim. Sabe quem está dizendo isso aqui? Paulo. Se você olhar o Novo Testamento, as cartas que existem, a grande maioria foi escrita por quem? Por Paulo. E Paulo está dizendo assim, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Agora o mal que eu não quero fazer, esse sim faço. Olha só, Paulo também tinha as suas questões. Paulo tinha as suas lutas. Isso só mostra o quê? Só mostra que somos humanos, que somos totalmente dependentes de Deus. Porque a gente não consegue chegar a um nível de pensar e agir de forma síncrona. Vocês entendem? Aquilo que eu penso, aquilo que Deus me deu, aquilo que o Espírito Santo derramou sobre a minha vida, eu penso, eu sei como é, mas na hora da prática não sai, não funciona, não acontece. E aí acontece o contrário. E aí às vezes a gente se pega numa situação de ficar o quê? Mal. Tem coisas que é pecado, a gente pratica o pecado sabendo que é pecado, às vezes planeja e depois a gente fica mal. Por quê? Porque veio o remorso.
não veio o verdadeiro arrependimento. Então, irmãos, que a gente possa ver em Paulo um ser humano que lutava contra as suas próprias vontades, mas ele olhava, sabe para quem? Para Cristo, porque o espelho dele era Cristo. O caráter que ele queria ter era o caráter de Cristo. E olha só, o pecado, ele impacta diretamente aonde? No nosso caráter. Nós temos um caráter totalmente distorcido, porque o pecado, ele vai mexer no nosso caráter. Ele não deixa que a gente tenha as características de Cristo. Ele vai nos moldando a algo que vai completamente o contrário do que Deus fala, do que a sua palavra diz. Amém? Vamos falar um pouco sobre as obras da carne, para a gente entender melhor ainda o que é o pecado. Coloquei aí, Pedrão, Gálatas 5:19. As obras, apesar que a gente falou sobre o fruto do Espírito nas primícias, mas também houve pregações que trouxeram as obras da carne. Não sei se vocês lembram ainda, mas vamos ler o que é as obras da carne no 3? 1, 2, 3. Irmãos, tá aí, ó. O pecado, ele gera as obras da carne. E as obras da carne são frutos que nós mesmos, como os indivíduos, por si só, geramos. Quando eu falo por si só, é quem? Simplesmente é o Felipe. É o Felipe sozinho. Ele gera as obras da carne. Ele frutifica nisso. Frutifica em morte. Mas quando estamos com o Espírito de Deus atuando na nossa vida, aí sim, nós geramos vida. Amém? Aí eu pergunto para vocês: será que nós temos praticado as obras da carne no nosso dia a dia? Ou temos sido guiados pelo Espírito de Deus? Irmão, não precisa responder, mas eu peço uma coisa a vocês: que quando vocês chegarem na casa de vocês hoje, vocês forem orar antes de dormir, pense nessas duas coisas. Pai, o que está fluindo de mim, o que está fluindo em mim, é as obras da carne ou é o teu Espírito? O que eu estou apresentando ao meu irmão, as pessoas que estão lá fora, que são necessitadas de Deus, é as obras da carne ou é o teu Espírito Santo que flui na minha vida? Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra vai falar sobre impedidores da graça. Que nós não sejamos impedidores da graça na vida do nosso irmão, na vida daqueles que não conhecem a Deus, na vida daqueles que não conhecem a Cristo. Porque quando você abre a sua boca e diz que é cristão, e você só faz a obra da carne, você está sendo um impedidor da graça de Deus. Você está fazendo com que aquela pessoa não veja Jesus, mas veja o pecado que habita em você. E eu creio que ninguém aqui é empreendedor da graça, amém? Eita, meu Deus do céu. Irmão, que o Espírito Santo flua através de vocês, através de mim, para que nós possamos levar a graça do Senhor Jesus aos que necessitam. Eu estava vendo um vídeo hoje
E acho que foi até acho que foi o do Anderson Silva que estava passando lá na minha Instagram lá, né? Eu só rolando para cima e vi rapidamente. E aí ele vai dizer o seguinte, que quando o cara sai do trabalho, ele vai direto para um bar, que ele não vai para casa, é porque ele não quer ver a mulher dele ali, né? Aí ele disse que aí o Anderson fala o seguinte, que presume que o cara tá procurando, sabe o quê? Comunhão. Aí você diz assim, comunhão no bar. Ele não está procurando comunhão nem com a família e nem com Deus. Mas ele sabe que os amigos dele vão estar tudo lá, bebendo. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer com isso? Porque às vezes é impedidor da graça do seu marido não fluir em Deus. Às vezes é por causa da esposa. Às vezes o filho não flui em Deus por causa do pai e da mãe. Às vezes os pais não se convertem porque o filho convertido está só convencido dentro de casa. Então, irmãos, que possamos olhar para esses cenários e olhar e dizer: será que eu faço parte desse cenário? Será que eu estou me colocando nesse cenário? Porque quando eu falo em se colocar, porque nós temos escolhas. Nós podemos fazer escolhas. Podemos escolher andar com Deus ou não. O fato de eu dizer que sou cristão não quer dizer que eu estou andando com Deus, irmão. O fruto do Espírito está para dizer isso. Se nós geramos frutos, frutificamos, aí sim, eu não preciso nem falar nada. Os frutos por si só falam. O cristão, ele não precisa falar, ele precisa viver. A Bíblia vai falar que temos que ser cartas vivas. E cartas vivas vive dia a dia. E a Bíblia fala também que cada dia basta o seu mal. Ou seja, o dia de hoje é o dia de hoje. Amanhã é o novo dia, né? Eu aprendi uma frase que eu acho legal, né? Que fala o seguinte, que o passado está no túmulo, o amanhã está no útero. Nós temos o hoje para viver. Nós temos o mal de hoje para vencer. Nós temos o mal de hoje para vencer, e através dessa vitória a gente glorificar a Deus, a gente exaltar a Deus. Mas, irmãos, pare e pense. Para mim parar de pecar, eu preciso saber quem é meu pai, para mim poder obedecer. Se eu não sei quem é meu pai, se eu não sei que eu sou filho, como eu vou parar de pecar? Como aquilo vai fazer sentido para mim? Não tem como um cristão viver sem oração, sem palavra. Não estou falando de oração de você estar ali se derramando o tempo todo, rodando, gritando, pulando. Mas, irmão, na oração, uma das características da oração é reconhecer quem Deus é, reconhecer quem um pai é. E nessa oração a gente precisa da leitura da Bíblia. Entendam que uma coisa não caminham sem a outra, as duas caminham juntas. Amém? Pedrão, coloca aí Tiago 1, do 12 ao 17. Bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo
Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém atenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo sido concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Meus amados irmãos, não se enganem. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e desce do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Pedrão, deixa aí no 15. Olha só, tendo sido concebido, isso é o pecado, né? O desejo, quando ele é concebido, ele dá luz ao quê? Ao pecado. Então tudo nasce no desejo, né? Voltando lá para o Éden, a primeira coisa que a Eva fez foi de o quê? Desejar o fruto, pois era bom aos olhos. Quando a Bíblia vai falar que os olhos são as janelas da alma, é porque eles conseguem ver aquilo que o coração está cheio. Não é porque janelas são destravadas por dentro, não por fora. O que a Bíblia quer dizer isso? Quer dizer com isso? Ela quer dizer que aquilo que o coração está cheio, a boca fala, mas os olhos desejam. Quando os olhos desejam, é questão de tempo para ser consumado. Quando a gente não vai apresentar aquilo diante de Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Ou seja, se eu estou desejando algo e eu sei que aquilo é pecado, irmão, lute, ore, apresente a Deus, fuja do pecado, resista ao pecado. A primeira coisa que precisamos entender é que temos um Pai que tudo pode. E quando a Bíblia fala tudo posso naquele que me fortalece, é o quê? Pai, eu estou lutando, eu estou seguindo teus ensinamentos. Eu não quero cair em pecado, Senhor. Eu não quero colher o fruto do pecado, eu não quero colher as consequências do pecado, mas eu quero fluir em Ti. A gente precisa apresentar isso a Deus. A gente precisa estar diariamente conversando com Deus. Amém? Vamos entrar agora um pouco lá em Romanos 8, 1 ao 10. Porque para vencer o pecado, irmãos, sabe o que a gente precisa? Amém? Sabe o que a gente precisa? O quê? Está em Cristo. Estar em Cristo é igual ao quê? Santidade. A gente precisa estar em santidade. E quando a gente fala em santidade, a gente fala de quê? De processo. A gente fala de vida diária com Deus. É um processo gradativo. Não é que vá lá o teu 19º, 8º grau de santidade, né? Vamos dizer assim. Que as pessoas começam a olhar para isso a partir de tradições, costumes, né? Mas eu estou falando aqui, irmãos, de coração. A gente precisa santificar a nossa vida diante do Pai. E lá em Romanos, quando aparecer, vocês podem ler, Romanos 8, do 1 ao 10. No 3, vamos... Tá, apareceu? 1, 2, 3.
Amém? Esse versículo dizendo o seguinte, agora já não esse capítulo, desculpa. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com quem? Cristo Jesus. Irmãos, primeira coisa que temos que entender: o problema do pecado, ele foi resolvido. Ele foi resolvido na cruz. Por nós mesmos, nós não conseguiríamos resolver o problema do pecado entre nós e Deus. Mas Jesus resolveu isso para nós, através da encarnação, da vida e sobre todos os pecados que Ele levou na cruz, quando morreu por nós. Amém? Ou seja, tenha consciência de uma coisa: só quem pode julgar você é Deus. Nós devemos julgar ações. Amém? Amém? O que é julgar ações? Vou usar tu, Pedro. É o Pedro fazer algo que não condiz com a palavra de Deus e eu dizer: essa ação aí não está legal. E aí duas coisas eu posso fazer. A primeira é não copiar e fazer igual. Isso eu não devo fazer. E a segunda, irmão, é uma das mais difíceis. É chegar para o Pedro com amor e falar: Pedro, se converte. Chuta que é laço, né? Essa é a parte mais difícil. Sabe por quê? Porque os dois corações precisam estar em Deus. O coração de quem fala e o coração de quem escuta. Porque o coração de quem fala tem que ser falado com o quê? Com amor. E o coração de quem escuta tem que estar em amor. Porque se o coração de quem escuta estiver amargurado, endurecido, é como um céu de bronze, bate e volta. E às vezes você vai arranjar um problema, não é verdade? Mas eu creio o seguinte, irmão, que quando você fala com amor, independente do outro coração, você alertou o seu irmão. Jesus vai nos dar essas instruções. Então a gente precisa viver uma vida em comunidade. E aí, eu vou entrar agora. Vocês lembram que a Clarinha falou? Desrespeito, não foi? Eu vou entrar agora nesse ponto. Só que eu quero dizer, eu vou entrar um pouco mais profundo nisso, né? Com relação ao nosso irmão. Que quando a gente vai falar com o nosso irmão, é tão difícil falar com amor. Era para ser fácil, né? Mas é difícil ou não? É difícil? Todo mundo consegue falar aqui com amor, principalmente, estamos falando de uma situação que não me envolve, que ele está fazendo e eu estou olhando. Mas quando é uma situação que lhe envolve diretamente, quando a fofoca que o irmão falou foi sobre você, você não estava participando falando de outro, foi você o assunto. E aí? O amor vem fácil? Não vem, né? Mas por que o amor não vem fácil? Se o mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Vocês pararam para pensar nesse mandamento como um todo? Amar o quem? Próximo. Como a quem? Irmão, se a gente não consegue falar com amor para o irmão, está faltando alguma coisa, não está não? Sabe o que é? Amor próprio. Amar a mim mesmo. Sabe por que é difícil? A gente tem dificuldade em amar as pessoas porque elas são iguais a quem? A nós. Ela é igual a mim e a você.
cheia de defeitos, orgulho, vaidade, julgamento. E ainda quando está julgando o outro, né? Ali, né? Julga o irmão facilmente, é 2 palitos, como diz o cearense, né? Para julgar o próximo, não mede esforços. Irmão, nós temos dificuldade de amar o outro, o nosso irmão, porque ele é igual a nós. Ele peca. Nós pecamos. E quando a gente olha para essa dificuldade de amar o outro, a gente não consegue reconhecer que somos pecadores, como o outro é. Quer uma prova que você, às vezes, eu vou usar só essa expressão, às vezes, não ama assim mesmo? E aí eu me incluo nisso, viu, irmão? Não é só vocês não, é a igreja. Irmão, a gente come um bocado de coisa, não come aí? Coca-Cola faz mal ou faz bem? E bem geladinha? E com limão e gelo? Pode trazer, né não? Um pastelzinho bem lá do Bom Lugar ali, bem assadinho, né? Do Mortilenta. Quem conheceu o Liceu ali de Jacarecanga, ali do centro? Meu irmão, se você conhece o Liceu e nunca comeu um pastel do Mortilenta, você não sabe o que é desafiar não, viu a morte? Caldo de cana ali. Então, irmãos, a gente come qualquer coisa que veio pela frente. O que deu vontade a gente comeu. Outra coisa, a gente, para fazer exercício físico, tem uma dificuldade, não tem? Às vezes a gente faz uma coisa e não faz outra, né? Por exemplo, tem a pochetezinha aqui, ó. Eu estou na academia todo dia, mas a pochetezinha aqui sinaliza o quê? Coca-Cola, né? Gelada. E eu estou falando isso, irmãos, por isso que eu falei que eu me incluo nisso. Porque a gente não tem amor nem pelo templo de Deus, o templo do Espírito Santo. Como é que a gente vai conseguir ter amor pelo nosso irmão? Tem uma galera que da igreja aqui. Eu tô para falar com um cara lá da academia para abrir um convênio querigma lá, que a igreja quase toda tá indo lá para a academia de Jardim de Iracema, né? Tá certo? Tá, irmão. Mas lembrem-se, precisamos ser luz em todos os cantos. E quando a gente está cuidando do nosso corpo, a gente precisa cuidar com entendimento. Templo e morada do Espírito Santo, primeiro. Segundo, quero ter uma velhice sustentável. O que é que isso quer dizer? Uma velhice onde eu possa segurar filhos, onde eu possa segurar netos, onde eu possa conseguir fazer as minhas necessidades fisiológicas sem precisar de terceiro. Se precisar, amém. Eu creio que os irmãos estarão lá. Mas que eu possa ter uma velhice sadia. É para isso que a gente faz exercício. É para a gente trabalhar a nossa mente, que às vezes está em turbilhão. A gente faz exercício para isso. Mas a gente tem que se atentar até isso. Lembra do que eu falei? Às vezes a gente vai pegando, o pecado vai se misturando na realidade. Às vezes o pecado quer se misturar com aquilo que é de Deus e vir de forma distorcida. O exemplo disso é o quê? É a tentação de Satanás com Jesus no deserto. Ele usa a própria palavra de Deus distorcida, né? Então, o que é que a gente precisa entender? Preciso cuidar do meu corpo, mas eu preciso cuidar do negócio chamado vaidade. Porque às vezes as pessoas cuidam tanto do corpo que esquece do resto da vida, e aquilo virou vaidade. Aquilo virou o próprio Deus para ela mesma, né? Que a gente possa olhar para essas questões do amor
com a gente, né? Porque às vezes a gente quer começar a amar o próximo sem começar por nós, né? A gente quer amar o próximo porque eu tenho que amar o próximo, mas obrigado. Mas às vezes aquilo só sai da boca para fora, aquilo só sai na frente da igreja, mas e o coração? Quando a Ertônia falou aqui sobre amor, né? Ertônia, mais conhecido como Linda, beautiful, né? Quando ela falou do amor, a gente tem que amar o próximo com o amor de Deus, o amor ágape, o amor do próprio Deus. Então, quando a gente se ama também, a gente tem que se amar com o amor do próprio Deus. Lembre-se que o texto que a gente leu aqui de Romanos, um breve resumo dele é o seguinte, que aquilo que eu faço por si só vem da natureza humana. O que eu preciso fazer é viver uma vida pelo Espírito, gerando amor por mim e para o próximo. Amém? Amém? Não use a palavra é difícil. Essa é uma palavra bastante complicada para os irmãos, né? Os irmãos falam e no final diz assim, ó, é difícil. Irmãos, sabemos que a nossa língua, ela é para a morte e para a vida. Sempre quando a gente se apoia nessa palavra difícil, realmente a gente começa a estagnar. Mas a santidade, ela fala de uma vida progressa, de uma vida crescente, de uma vida que evolui em Deus. Aquele que rouba, aquele que rouba, não roube mais. Aquele que matava, não mate mais. Lembre-se que o verbo vai ser sempre conjugado no passado, ou seja, a ação ficou lá atrás do passado. Agora a nova ação é o quê? Não faça mais, não coloque mais o pecado em prática, mas coloque o Espírito em prática, um Espírito vivo. Amém? Outra coisa, não cobre perfeição de ninguém e nem perfeição de você mesmo. Nós somos expert. Para quem trabalha ou para quem é liderado mesmo por algum líder aqui da igreja, meu irmão, se eu sentar com essa pessoa e perguntar assim, ó, e aí, como é que está a liderança? Vamos ter sempre pontos a reclamar, não vamos? Por quê? Sabe por quê? Porque a gente está cobrando perfeição o tempo todo. Mas a gente não olha para uma liderança e diz assim, cara, será o que eu quero é o que Deus quer? Será que o que eu estou pensando é o que Deus está pensando? Nós temos essa dificuldade, porque a perfeição nos atrapalha. E quando a gente vive em nós mesmos isso, cobrando perfeição de nós mesmos, aí é que nós nos engodamos mais ainda com o pecado. Porque quando a gente cobra perfeição de nós ou do outro, ali não há espaço para o Espírito Santo. Ali só há espaço para a humanidade de cada um de nós. Amém? Para a gente encerrar, coloca aí, Pedrão, 2 Crônicas 7,14. Olha o que o texto bíblico vai falar. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. O que é que Deus está dizendo? Se meu povo se humilhar. Vocês lembram o que vocês disseram um para o outro no começo da pregação?
que os teus olhos estejam abertos, que os teus ouvidos deem ouvidos a que Deus tem para falar. Irmão, o que a gente precisa é isso. Abrir os nossos olhos. E quando a gente fala abrir os nossos olhos, é abrir o nosso coração. Lembra do que eu falei? Precisamos ser sinceros com Deus. Pelo menos com Deus. Não vou pedir para ser sincero com todas as pessoas, não, mas seja pelo menos com Deus, que eu acredito que já foi tudo. Porque tudo parte dele. Vivemos uma vida sofrida através da natureza do pecado, mas através de Jesus somos mais do que felizes, porque Ele nos deu uma nova vida, porque Ele nos deu a paz e porque Ele nos conectou ao Pai. Amém? Fique de pé. Irmãos, a gente falou sobre pecado e sobre santidade. A Bíblia vai falar que sem santidade ninguém verá. Ninguém verá quem? A Bíblia fala isso porque precisamos ser santo. Ser santo assim como eu sou santo. E quando a gente fala de uma vida em santidade, é em todas as esferas, né? É em todos os momentos, é em todas as decisões. Que a gente não deixe a frase nada a ver, ou não, tô nem aí, fazer parte do nosso vocabulário, fazer parte da nossa vida. Porque tem tudo a ver com Deus, filho. Tem tudo a ver com Deus na nossa vida. Tem que ter. Porque se nós cremos em Deus, se nós acreditamos num Cristo, acreditamos em um Deus que ressuscitou ao terceiro dia, para nos dar esperança, para nos fortalecer a cada dia, para nos fazer vencer batalhas, para esperar o dia que nos encontraremos com Ele, tem tudo a ver com Ele. Então que a gente possa, nessa noite, fechar os nossos olhos. Feche seus olhos. Você possa olhar para Deus agora e conseguir ver Deus como uma pessoa que sempre te guardou, que sempre cuidou de você em todos os momentos. Há um filho que fez um sacrifício. Talvez você não tenha consciência na sua plenitude desse sacrifício, mas você sabe que um sacrifício foi feito pela sua vida, que um sacrifício foi feito por você, para que você viva pelo Espírito, para que você viva nele, para que o seu casamento seja uma bênção nele, para que o seu trabalho seja uma bênção nele, para que o pecado pare de agir sobre você, mas que de você saiam rios de vida. Tem uma canção que está agora em alta, que o nome dela é Ele. Algumas pessoas criticam que o cristão não deve cantar esse louvor, essa música, porque dizem, né? Charles Spurgeon fala que o momento que o cristão mais mente é quando ele está cantando.
E aí, irmãos, em primeiro momento, quando eu analisei isso, eu vi que faz sentido. E eu fui orar sobre isso, sabe? Eu entendi uma coisa: que aquilo que anseiamos viver com Deus, nós temos que declarar para Ele. Nós temos que abrir a nossa boca e dizer: Deus, eu não vivo isso, mas eu quero viver. Deus, eu anseio viver isso. Pai, que quando o meu coração cantar essa letra, quando os meus lábios cantar essa letra, o meu coração seja impactado. Porque a palavra diz que a gente precisa meditar na palavra de Deus de dia e de noite.